Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Hoje iremos iniciar uma análise do programa olímpico, o aspecto geopolítico, que países se destacaram em cada prova do programa olímpico, tanto provas que já foram realizadas, como as provas que compõem o atual programa olímpico. Iniciando com o atletismo masculino, a prova dos 100 metros rasos, que é disputada desde os Jogos de 1896 em Atenas, na Grécia, portanto, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Estados Unidos possuem uma hegemonia incrível na prova e até 1960, até 1968, na verdade, teve um grande domínio, perdendo a medalha de ouro apenas em 4 ocasiões. Em 1908, para a África do Sul, o Reginald Walker, 24, o Reino Unido, que teve o Harold Abrams, campeão, 28, o Percy Williams, do Canadá, e em 1960, o Armin Hari, da Alemanha. Inclusive, os Estados Unidos perderam até menos medalhas de prata do que perderam medalhas de ouro nesse período. Um domínio arrasador, um domínio fantástico dos norte-americanos, que tiveram grandes campeões, o Ralph Craig, o Archibald Hahn, o Thomas Ed Tolan, Jesse Owens, Harrison Dillard, Lindy Remigino, Robert Morrow, enfim, grandes campeões do atletismo norte-americano. Já a partir de 1960, ainda os Estados Unidos dominando em 64 e 68, com Robert Hayes e o Jim Hines, os norte-americanos passam a ter mais dificuldades para vencer a prova. Em 1972, o soviético Valery Borzov conquistou a medalha de ouro, primeiro soviético a conquistar medalha nos 100 metros e se sagrar campeão olímpico. E depois dessa vitória do Borzov, houve uma sequência de 2 outras vitórias de países que não os Estados Unidos. Trinidad e Tobago, com o Wesley Crawford, em 1976, e em 1980, o Alan Wells, do Reino Unido. Em 80, os Estados Unidos boicotaram os Jogos, tinham condições de conquistar a medalha de ouro, mas não foram, e, portanto, Alan Wells, do Reino Unido, conquistou a medalha de ouro. Em 84 e 88, o Carl Lewis foi o grande protagonista dessa prova, lembrando que em 88 o canadense Ben Johnson foi desclassificado por doping, mas a partir de 92 os Estados Unidos passaram a ter questionado seu domínio na prova, perderam em 92 para o Linford Christie do Reino Unido, Donovan Bailey do Canadá em 96 conquistou a vitória, e o Maurice Green foi retomar a vitória para os Estados Unidos no ano 2000, e em 2004 o Justin Gatlin também conquistou a medalha de ouro para os Estados Unidos. Porém, depois desse período, os Estados Unidos ficaram 4 Jogos Olímpicos sem conquistar medalhas de ouro. 3 deles vencidos pelo grande Usain Bolt, da Jamaica, o maior corredor dessa prova. Usain Bolt detém, inclusive, o atual recorde mundial. E em 2020, na verdade, os Jogos disputados em 2021, o Marcel Jacobs, da Itália, conquistou a medalha de ouro à frente do Fred Kerley dos Estados Unidos. Mas, em 2024, o Noah Lyles deu a medalha de ouro para os Estados Unidos e os Estados Unidos voltaram a vencer a prova. Porém, o que era uma exceção antigamente, os Estados Unidos perderem a medalha de ouro, a partir de 1972 eles conquistaram apenas 4 medalhas de ouro, sendo que o resto do mundo, conquistaram 5 medalhas de ouro, sendo que o resto do mundo conquistou 9 medalhas de ouro. No quadro geral de medalhas, os Estados Unidos possuem uma hegemonia incrível na prova, 42 medalhas no total, sendo que a prova distribuiu 91 medalhas em sua história. Os Estados Unidos possuem 42 medalhas em 30 Jogos Olímpicos, conquistaram medalha em 26 Jogos Olímpicos, em apenas 3, se não considerarmos os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, em apenas 3 os Estados Unidos não conquistaram medalha. Então, os Estados Unidos possuem quase metade das medalhas da prova dos 100 metros rasos e venceram a prova 17 vezes em 30 Jogos Olímpicos. Portanto, os Estados Unidos possuem mais da metade das vitórias e quase metade das medalhas distribuídas. Em segundo lugar se encontra a Jamaica, com uma grande
contribuição de Usain Bolt, com 3 medalhas de ouro, colocou a Jamaica, aliás, foi o primeiro jamaicano campeão da prova dos 100 metros, colocou a Jamaica na segunda posição nesse quadro geral, e o Reino Unido, que teve 3 campeões, o Harold Abrams em 24, o Alan Wells em 80 e o Linford Christie em 1992, ocupa a terceira colocação. O Canadá com 2 vitórias, né, o Donovan Bailey e o Percy Williams em 28, o Bailey em 96, também com uma boa posição. Depois, outros países com apenas 4 medalhas conseguiram se colocar entre os 5 primeiros. Né? O caso de Trinidade e Tobago, a Alemanha. A Alemanha, nesse caso, eu conto a Alemanha Ocidental e também a Alemanha Unificada. A União Soviética conquistou 2 medalhas, depois segue Cuba, Namíbia, e uma relação enorme de países, não tão grande assim, uma relação de outros países aí conquistando medalha. Portanto, essa é a configuração da prova dos 100 metros rasos do atletismo masculino. Fica aqui esse quadro, a última imagem, domínio norte-americano, fica aí essa imagem desse fantástico domínio dos Estados Unidos nessa prova. 42 medalhas, num total de 91, medalha em 26 Jogos Olímpicos, num total de 30. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Até um próximo vídeo.